Que o Senhor possa se manifestar em graça, em glória a Deus. Que possamos viver os projetos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Desde já, Senhor, abençoa todas as famílias que aqui se encontram, Pai, que vieram buscar resposta para a sua vida. Levante sua mão, comece a orar por sua família. Comece a orar por sua casa. Deus quer se estabelecer sobre o seu lar. Deus quer se estabelecer sobre a sua família. Deus quer curar, Deus quer restaurar o seu lar, a sua família, Pai. Vem abençoando todas as famílias que aqui se encontram, Pai. Aquelas que vieram pela manhã, Deus, que o Senhor possa tocar, curar, restaurar, proteger, abençoar, Senhor. Meu Deus amado, que haja manifestação da Tua graça, da Tua glória sobre todas essas famílias. Ah, Senhor Deus Santo, assim te pedimos, Senhor, move, Senhor, as Tuas mãos em direção aos nossos lares, abençoando, guardando, protegendo a nossa casa e a nossa família, em o nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Quem pode aplaudir o Cristo vivo? Boa noite, Pai seja convosco, amém? Boa noite, Pai seja convosco, amém? Você pode dar a paz para o irmão que está ao seu lado. Deseja a ele a paz não que o mundo pode dar, só o Senhor pode nos dar a verdadeira paz. Você pode até tentar procurá-la ou encontrá-la, tentar encontrá-la, mas só Ele é capaz de produzir a verdadeira paz. A paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Só Ele é capaz de nos abençoar, amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, de uma forma poderosa. Estamos mais uma vez aqui para juntos celebrarmos o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Celebrarmos a comunhão plena e perfeita da presença do Senhor através da ceia. O Senhor lhe nos deixou esses estatutos para que nós fizéssemos memória todos os meses da aliança que Ele tem para conosco, uma aliança de salvação, de redenção, de remissão, aquele que nos transportou das trevas para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Ele tem um amor imensurável por você e por sua família, amém? Quero trazer uma breve mensagem que corrobora com tudo isso que nós acabamos de falar. O quanto que Deus, Ele quer trabalhar sobre a nossa vida, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra lá no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 33. Desde já eu quero agradecer a todos os líderes, membros, aos diáconos que têm feito um trabalho extraordinário na obra do Reino de Deus, todos os líderes de célula, todos os levitas, a ministração, a equipe que fez um trabalho extraordinário ontem sobre a rede de casais, foi assim algo extraordinário, abençoado, que Deus possa lhes recompensar de uma forma poderosa. Eu acredito que logo mais teremos um vídeo sobre a rede de casais para nós apresentarmos a vocês, amém? Lucas, no capítulo 5, do verso 33. Lucas 5, 33. Isso aqui tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje. Isso. Por quê, pastor? Você vai já entender. Lucas 5,33 diz: disseram-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim o dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão.
Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em vestes velhas, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará a... E ninguém põe o vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o velho, prefere o... porque diz: o velho é excelente. Oh, glória. Coloca a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado. Senhor Espírito Santo, seremos expostos à Tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que a verdade, ela é libertadora. E a Tua palavra é verdade, Senhor. A Tua palavra é alimento, Pai, ao ponto do apóstolo São Paulo declarar, Pai, sim, meu Deus, que a palavra é algo vivo, real e verdadeiro, Pai. Meu Deus amado, então fala conosco através da Tua palavra, Pai. Edifica a noiva no nome do Senhor Jesus, amém? Olha para alguém e diga assim: Deus tem um propósito para você, vencedor. O tema que Deus ele propôs no nosso coração, diferente daquilo que foi ministrado pela manhã. Pela manhã nós trouxemos uma mensagem completamente diferente dessa que Deus tem proposto no nosso coração, porque falamos de valores eternos, daquilo que Deus tem para fazermos romper. E o tema para nós nessa noite é vivendo os projetos e desfrutando das promessas. Todas as vezes que eu proponho o meu coração a estar focado no propósito e no projeto de Deus, automaticamente eu vou desfrutar das promessas que Ele tem preparado. Porque se eu executo ao denor aquilo que Deus já projetou para que eu possa viver, logo eu terei uma vida abençoada. Logo eu serei estabelecido, porque Deus, Ele sabe todas as performances da minha vida, para que eu porventura venha a ter uma vida abençoada, para que eu tenha uma vida próspera, para que eu tenha uma família estabilizada, porque Ele tem todos os parâmetros, Ele tem todas as direções. Aquilo que eu ainda não vi, aquilo que eu não consegui mensurar, Deus já viu e já mensurou para mim. Ele já mediu com a sua regra, Ele já estabeleceu a direção, Ele já estabeleceu o caminho. E se eu caminhar de acordo com o projeto que Ele tem preparado, para que eu possa viver, todas as promessas irão me alcançar. Porque é assim que declara a sua palavra, que as bênçãos virão sobre ti, desde que você possa estar na direção e no propósito que Ele tem preparado para você. Porque as promessas não irão alcançar aqueles que estão longe ou distante daquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Quando eu vivo os projetos de Deus, eu vou desfrutar das promessas. Olhe para alguém e diga: viva os projetos de Deus, para que você possa desfrutar das promessas. E para nós vivermos o projeto que Deus tem preparado, nós temos que conhecer quem é esse Deus. E esse texto, ele nos traz compreensão do quanto precisamos conhecer o propósito de Deus, quem é Deus e o tempo que Ele trabalha. Conhecer a Deus, conhecer o propósito e conhecer o tempo que Deus quer executar os seus projetos na nossa vida. Quando nós alinhamos esses fatores, as promessas alcançarão a nossa vida. Quando nós declaramos acerca de conhecer quem é Deus, você sabe quem é Deus de fato? Você conhece o seu projeto? Você sabe quem Ele é? Então, em poucas palavras, eu quero te ajudar para que você tenha uma dimensão, um pouco de conhecimento de relação, quem é o Deus que você se propôs a servir. Primeiro, esse Deus que você diz que você o serve,
que você o conhece. A Bíblia declara acerca dele em Hebreus 13:8. O que declara em Hebreus 13:8? Que ele é o mesmo o ontem, o hoje e o será para eternamente. Ele é um Deus que ele é o mesmo. Ele é o mesmo quando? Ele é o mesmo ontem. Então, tudo o que aconteceu no passado, como ele agiu, o que ele fez no passado, ele não alterou para o presente. Ele continua o mesmo. Se eu conheço, ele diz, olha, a porta é estreita. Então ele agora não é outro Deus para largar a porta. Ele é o mesmo Deus que deixou a porta estreita. Ele é o mesmo ontem, o que ele fez no passado como promessa, como ele se moveu no passado para abençoar, como ele se moveu no passado para estabelecer valores e princípios. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo Deus amanhã. Ele é o Deus que não altera. Ele não é um Deus que tem um ânimo dobre. Ele quer uma coisa hoje, amanhã ele quer outra. Muito pelo contrário, ele já está pré-estabelecido de eternidade em eternidade. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te chamou para um propósito. Mas apesar de que ele é o mesmo Deus, o mesmo ontem, o hoje e o será para todo sempre, o livro de Daniel fala algo a respeito desse Deus também. E o que ele fala acerca do livro de Daniel, no capítulo 2, dos versos 21 ao 23, que esse Deus que é o mesmo ontem, o hoje e o será o mesmo para todo sempre, a Bíblia diz que ele é um Deus que muda tempo, épocas e estações. Então ele é o Deus o mesmo ontem, o hoje e o será. Você está entendendo? Está ficando complicado? Isso é uma regra de 3 simples ou composta. Se ele é o mesmo Deus o ontem, o hoje e o será para todo sempre. Mas Daniel diz que ele é capaz de alterar tempo, épocas e estações. Então eu compreendo acerca desse Deus, que apesar de que ele é o mesmo Deus, ele é um Deus que se move. Diga assim, se move. Diga mais forte, se move. Diga mais forte, se move. Apesar de que ele é o Deus o mesmo ontem, nesse o hoje, o será para todo sempre, ainda assim ele é um Deus que se move. E ele se move como? Ele é um Deus que ele é o mesmo e se move através dos tempos. Então o que eu posso concluir desse Deus? Que ele é um Deus que muda métodos, mas que mantém os princípios. Ele é um Deus que muda os métodos, mas ele altera os princípios. Nós vamos viver 50 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nos parâmetros do Deus passado, isso era chamado da festa de celebração, onde eles falam de jubileu. 49 anos acontecia a libertação. Todo mundo que devia era liberto, quem tinha dívida, a dívida era esquecida. Era o ano do jubileu, eles celebravam. Nos tempos do Senhor, alguém está precisando disso hoje, esses tempos. Esquecer as dívidas. Esquecer o que deve. Senhor, quero o jubileu para a minha vida. Quem está precisando do jubileu? Toda a dívida ela era esquecida. Tudo estava pago. Quem devia terreno, o terreno era devolvido. Os filhos que estavam escravos retornavam para a sua família. Quem estava longe retornava, era quitada toda a dívida, completava 40 anos no 50º, ele era liberto. Isso era no passado. O Deus que mantinha a princípio, ele estabeleceu os métodos. Para que as pessoas, elas fossem purificadas do seu pecado, eles faziam também uma celebração. E essa celebração, eles pegavam uma novilha vermelha e matavam e colocavam as mãos e expulsavam ela no deserto. Isso era a purificação dos seus pecados. Quando acontecia isso, o sacerdote, que podia entrar uma única vez dentro do templo por ano, para ele sacrificar por todo o povo. Mas a Bíblia diz que o Deus que era o mesmo no passado, ele mudou o método. Por isso que a Bíblia diz, então Cristo, o Cordeiro vivo, foi imolado.
Ou seja, o que era um novilho no passado, agora teve que sacrificar o Filho de Deus. O método variou. O sacerdote, ele entrava uma única vez por ano, lá no Santo dos Santos. Tinha o lã, o recal e o devir. Só o sacerdote entrava no devir uma vez por ano. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo, ele é rasgado de alto a baixo. Agora todos nós podemos entrar na presença do Senhor. O Deus que é o mesmo, ele altera os métodos, mas ele mantém os seus valores, os seus princípios. Então nós temos que entender qual que é esse Deus que nós servimos. Um Deus que ele é o mesmo ontem, o hoje, o será para todo sempre, é um Deus que se move. Mas ele se move de que forma? Ele se move mantendo os princípios. Ele muda tempo, épocas e estações. A Bíblia diz, Daniel, que ele estabelece reinos e remove reinos. Ele se move numa direção. Ele muda um método, mas ele não altera o princípio. Diga para alguém, ele muda um método, mas ele não altera o princípio. Ele muda a aparência, mas ele não muda a essência. Ele muda a biologia, mas ele mantém o DNA. Nós temos que conhecer que esse Deus, ele não tem variações de essência, que ele não tem variações de valores ou de princípios, e ele se move através dos princípios. Isso é conhecer um pouco de quem é o verdadeiro Deus que você serve. Conhecer o Deus que chamou você para que você cumpra o seu propósito. E conhecer o seu propósito é conhecer Deus também através do tempo. Porque se conhecemos Deus e conhecemos os tempos, nós não vamos falhar, nós não vamos errar. E quando nós olhamos para isso, para as Escrituras, e aquilo que lemos, essa é a essência. É isso que Deus ele está propondo para cada um de nós. Quando ele fala acerca desse texto de Lucas, no capítulo 5, do verso 33, ele está falando, eu sou o mesmo. Mas eu sou um Deus que me movo. Mas não é porque eu me movo, eu mudo a essência. Eu mudo os valores, eu mudo os princípios. Dito isso, olha como que os discípulos de João, eles tentam alterar os princípios. Eles tentam alterar os valores. Eles tentam alterar a essência. E Deus, ele trabalha por princípios, valores e essência. Disseram os discípulos de Jesus, interpretação de texto e de tempo. Você deve ter uma interpretação clara do que Deus ele deseja fazer através da sua vida. Perguntaram-lhe os discípulos de Jesus, de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações, entretanto, os teus discípulos, eles comem e bebem. O que eles estavam desejando nesse momento, quando eles falam isso, acerca dessa pergunta para o Senhor? Eles estavam falando de uma tradição. Eles estavam falando do que eles faziam. Por que que nós, os discípulos de João, e bem os fariseus, eu acredito que nesse momento os fariseus eles estão influenciando os discípulos de João, porque isso tem uma característica muito profunda do farisaísmo. Eles usam os discípulos de João para fazer um questionamento acerca das tradições judaicas, da tradição daquilo que eles faziam no seu passado. Olhe para cá. E o que o Senhor disse para ele assim, pode os convidados do noivo jejuar quando o noivo está presente? Porque também era uma tradição do passado. Olhe para cá. Mas o que os fariseus, ou que os discípulos de João, estavam questionando acerca de Jesus, era simplesmente porque eles praticavam as tradições. E eles queriam que os discípulos de Jesus vivessem as tradições que eles praticavam. Mas o Senhor sabia a intenção deles do coração. E, na verdade, o Senhor estava dizendo assim, olha, vai chegar o tempo, olhe para cá, vai chegar o tempo. Por isso, conhecer Deus
e conhecer o seu propósito através do tempo requer uma relevância muito grande para cada um de nós. O Senhor diz assim, não é agora, o tempo não é agora, mas vai chegar o tempo. Eu declaro que vai chegar o tempo sobre a sua vida. Eu declaro que vai chegar um tempo onde Deus vai se manifestar de uma forma profunda naquilo que você tem buscado. E o Senhor diz assim, vai chegar o tempo que eles vão jejuar e vão orar. Mas o que o Senhor estava querendo trazer para aquele momento era dizer assim, vocês jejuam, vocês oram por conta de tradições, mas quando eles jejuarem e quando eles orarem, eles não vão fazer por conta de tradição, eles vão fazer por conta de um propósito. Não adianta você jejuar, você orar, simplesmente por conta de tradição. Não é porque alguém mandou, é porque eu vou fazer isso, é por conta disso, não. Você tem que fazer isso por conta de um propósito. Está atravessando uma luta, atravessando uma crise, está passando por um problema, vai jejuar e vai orar, porque o Deus vai te responder. E eu não vou fazer por conta que eu tenho que fazer, eu vou fazer por conta de um projeto de Deus para a minha vida. Ah, pastor, tem alguém doente, tem alguém enfermo na minha casa. A Bíblia diz que tem castas que só sai por jejum e oração. Vai jejuar, vai impor as mãos. Pastor, a porta está fechada, não se abriu. Eu preciso de um milagre. O milagre que você quer vai vir na renúncia que você tem. Pague um preço e a porta vai se abrir. O que eles estavam fazendo era simplesmente por conta das tradições. Mas o Senhor não queria que eles vivessem as tradições. Porque as tradições, eles apenas mostravam uma característica errada, uma característica falha. Aí alguém diz assim, pastor, as tradições são erradas? Depende. Depende por quê, pastor? Eu vejo tradições que acontecia no nosso escopo étnicos, na nossa história, que eram bem salutares. Principalmente na questão da Semana Santa. Nós, os mais antigos que estamos aqui, eu já vou fazer 50 anos. Na época, aparentemente era uma tradição, mas na época da Semana Santa, tinha um respeito por conta da morte de Jesus. Aí você via nossos irmãos católicos, eles faziam jograis, eles faziam apresentações e encenações. Nós cristãos também fazíamos isso. Tinham respeito dos nossos pais. Os nossos pais declaravam assim, você não pode correr, você não pode pegar, você não pode fazer isso, por quê? Porque é a hora da crucificação. Nas 3 horas da agonia, ninguém nem se movia. Ninguém se mexia, alguém dizia assim, isso era tradição, mas na verdade isso era benéfico para a família. Era benéfico porque a criança ela era introduzida dentro de um escopo, de uma mentalidade que tinha que temer a Deus, que tinha que caminhar em valores. Hoje chega a Semana Santa, todo mundo quer passear, não tem valor mais nenhum, a criança não sabe quem é Cristo, a criança não ora, a criança não reza, não faz nada, está perdendo os valores. Isso aparentemente para nós era difícil e complicado. Quem é desse tempo? Quem é que passou no sábado de aleluia? Hoje não, mas amanhã tu é que vai para a cruz. Quem é desse tempo assim? Por que os velhos não estão levantando a mão? Eu te olho daqui e te... Eu disse, você tem mais de 40. Mas era uma época que aparentemente foi sendo esquecida, sim ou não? Na Semana Santa você vê em algum lugar fazendo um jogral, você vê as famílias com respeito, você vê a intenção, isso era uma tradição boa. Mas, no entanto, você vê uma tradição chamada quadrilha, que parece que aumentou na dança, aumentou em todos os lugares. São tradições que não apagaram, que ficaram mais fortes, mas são tradições que geram somente destruição.
mas as tradições que eram boas foram sendo esquecidas. E isso, de fato, traz uma realidade, um escopo espiritual. Por mais que eles não tivessem a revelação que nós temos, mas eles iam, de fato, caminhando em respeito, em temor. Eles temiam a palavra, eles temiam o momento, eles na verdade, eram introduzidos em um ambiente. E hoje, tudo isso está sendo esquecido. Não é que as tradições sejam ruins, depende daquilo que você tem como verdade. Isso era um bem salutar para as famílias. Isso era um bem salutar. Ainda que eles, na verdade, nós sabíamos o que nós tínhamos que praticar. E eles sabiam que tinha que praticar. E isso passava de ensinamento para ensinamento. Olhe para cá. E porque os pais não fazem hoje, os filhos também não vão fazer. Você vê o pai não orando, não temendo, não buscando, como é que a próxima geração, ele vai fazer também? É por isso, olhe para cá, que quando o Senhor chama Jerubaal, que é Gideão, e ele fala para o seu pai, olha, cadê todas as histórias que os meus pais nos contavam? Ele estava falando de Quis, o seu pai. Cadê os teu mover que o Senhor abriu o mar? Cadê a dimensão de conquista, de vitória? Sabe, cadê isso? Sabe, ele estava ouvindo história, mas o seu pai não praticava mais, e por conta disso, Gideão não praticava. O que você não pratica, você não pode exigir do seu filho. Isso é um farisaísmo. Nós não podemos ser crentes dos nossos tempos fariseus. Aqueles que falam e não fazem, o Senhor chamou veementemente. No capítulo 23, o Senhor fala, Mateus, ele chama veementemente os fariseus, diz assim, vocês andam, vocês caminham para a terra, vocês rodeiam o mar e a terra fazendo um prosélito. Fazendo prosélito, o proselitismo era um discípulo. Mas quando vocês os tornam discípulos, vocês os tornam 2 vezes dignos do inferno. Hoje é Santa Ceia mesmo, pode ser uma palavra mais dura. Aliás, todo dia a palavra é dura. E olha que nem a pastora hoje. Mas o Senhor estava falando acerca de tradições que não valem a pena seguir, mas tradições que vale a pena manter. Outra tradição. Hoje todo mundo que vai casar, o camarada quer ir casar na beira da praia. E tem crente que diz assim, quando eu casar, eu quero casar na beira da praia. Um vestido curto. A gente aproveita e casa logo de biquíni. Sabe, tem coisas que têm acontecido no meio, que a gente tem visto, aí está se movendo, porque Deus é um Deus que se move, mas Ele mantém um princípio. Nós não podemos nos mover e perder a essência de quem somos. Nós não podemos viver o que Deus tem como promessa para a nossa vida, nos movendo para a direção errada, nos movendo na direção que Deus não quer para nós. Temos nos movido, envolvido com o tempo e perdendo aquilo que Deus tem como propósito para nós. O Senhor estava aqui falando acerca disso. Para nós é até um perigo isso quando a gente coloca aqui. Aí alguém diz assim, não é preciso mais levar a Bíblia não. Lá na igreja tem um quadro e na Bíblia eu nem enxergue lá, eu enxergo. Aí ninguém nem compra mais a Bíblia. Ninguém nem lê mais a Bíblia. Ninguém, na verdade, olha mais a Bíblia. E somos capazes de conhecer cristãos que vão passar 20 anos na igreja e que nunca vão ler toda a Bíblia. Pergunta para esse querido aí, você já leu quantas vezes a Bíblia? Agora pergunta, quantas séries tu já assistiu? Sabe o que é? É que eu assisti a novela do Sansão. Eu assisti a novela do José. Eu assisti a novela. Deus não te chamou para assistir novela. Ele te chamou para ler a Bíblia.
ou a novela te edifica? O Senhor está falando de tradições. Ele está falando como nós devemos nos mover. Vocês jejuam e vocês oram sem propósito, por conta de tradições. Mas quando eles jejuarem e eles orarem, eles vão fazer isso por conta do propósito certo, por conta que é necessário. O Senhor lhe rebateu nesse momento o que ele chama de farisaísmo, ou aqueles discípulos que estavam vivendo de forma errada. Primeira coisa. Depois ele traz um outro nível de ensinamento. E eu já falei muito sobre isso, porque isso salta profundamente aos nossos olhos. Segunda coisa que o Senhor faz: conhecer a Deus é se entregar e se conectar com o seu propósito. Diga para o seu irmão assim: conhecer a Deus é se entregar e se conectar com o seu propósito. Você não pode, meu amado, vir para o templo sem que você se conecte com aquilo que Ele tem como verdade para a sua vida, sem que você se conecte com o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que se integrar, ou estar integrado em algum lugar, dentro do escopo, do propósito que Deus tem como ideal para a sua vida. Você tem que se integrar e você tem que se conectar com Ele, porque senão você não avança. E com isso o Senhor conta uma parábola para eles acerca desse integrar, desse se conectar. Ele diz assim: também lhes digo essa parábola, ninguém tira um pedaço de vestes novas e a põe na veste velha, pois rasga a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Eu já falei isso aqui é o óbvio. Ninguém em sã consciência, ele diz que não é que você tente não conseguir, ele diz assim: ninguém que tem a sã consciência, e não precisa nem ser espiritual, ninguém vai no shopping e compra uma roupa nova e você remenda a velha, porque você gosta da velha. E tem roupa que a gente gosta demais, não tem? Tem roupa que é a segunda pele. Mas ninguém vai no shopping e diz: poxa, eu gostava tanto dessa camisa. Vai lá no shopping e compra uma e diz assim: não, eu vou costurar em cima porque ainda vou usar essa aqui. Ele está falando, quando ele fala acerca de veste, não era algo tão comum nos seus dias. Geralmente eles tinham uma única veste. Veste era difícil e complicada. Quando eles falam de túnica, era feito de alto a baixo, não tinha marca. Era difícil nos seus dias. Pessoas com condições, eles tinham no máximo três vestes. É difícil. Tem gente que vem aqui para a igreja assim: eu não sei nem que roupa eu visto. Quem é que falou isso quando vem? Ficou olhando assim no closet. Essa camisa tem que combinar com o sapato. Não combina, eu vou pegar essa outra. Diga amém. Não, mas a bolsa tem que combinar com o cinto. O preto fica bom com o branco. Não, eu prefiro tom sobre tom. Os 50 tons de cinzas. Eu prefiro tom sobre tom, azul no azul. Preto no branco, azul com caramelo. Porque você olha o seu closet, é tanta roupa que Deus tem dado, diga amém. Diga amém. É tanta provisão, diga glória a Deus. É isso mesmo que o Senhor estava falando, que ele tinha uma única veste, quando ele ganhava outra era a provisão, diga amém. Ele está dizendo assim: se você rasgar a velha, você vai estragar a provisão. E o que o Senhor está falando aqui não tem nada a ver com a alfaiataria. Ele tem a ver com o que o Senhor quer fazer na sua vida. Que Deus ele está trazendo uma provisão. Deus está trazendo uma direção. Deus está cuidando de você. Você não pode estragar o que Deus tem preparado como promessa para a sua vida. Deus está trazendo uma promessa. Deus ele quer abrir portas. Deus quer te estabelecer, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer recondicionar você, Deus quer ressignificar o seu propósito, mas se você trouxer a sua vida velha do passado, você vai estragar a provisão de Deus para a sua vida.
porque a sua vida de passado não se encaixa naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você trouxer do seu passado, o que o Senhor diz que Ele se move, mas Ele é o mesmo, Ele trabalha em princípios, Ele trabalha em valores, Ele trabalha em essência, e quando nós viemos do mundo para a casa do Senhor, nós não temos essência, nós não temos caráter, nós não temos valores, e Ele vai acrescentando isso sobre a nossa vida. Isso é a provisão de Deus, isso é o mover de Deus para a nossa vida. Mas todas as vezes que você tenta colocar um pouco do seu passado, não precisa ser muito, é um pouco do seu passado. E tem muita gente, tem muitos filhos de Deus, muitos servos, que Deus tem propósitos poderosos, mas que insiste em trazer um pouco do seu passado para assombrar o seu presente, para paralisar o que Deus tem como projeção de vitória para a sua vida. Aí tem muita gente que está no lugar certo, como nós falamos pela manhã, que Deus ele fez o Adão, introduziu no lugar certo, deu as instruções necessárias, ainda assim praticou tudo que não era para praticar. Você não pode estragar a provisão de Deus para a sua vida. Você não pode paralisar os poderosos projetos. Quando o Senhor está falando de conhecer a Deus e se entregar, se conectar ao seu propósito, Ele está falando exclusivamente de renúncia. Diga comigo, renúncia. Porque o tamanho da sua renúncia será o tamanho do seu propósito. E o tamanho do seu propósito será o tamanho da sua promessa. Quando você vem do mundo, você tem que renunciar tudo aquilo que você praticava no passado. Você tem que abdicar daquilo que era fácil para você, ou fazia parte do seu cotidiano, fazia parte do seu estilo de vida. Você veio para Cristo, diga amém. Quem o conheceu? Agora que você está disposto a abrir mão. Ninguém que recebe uma provisão de Deus é capaz de estragá-la, a não ser que você queira adaptar o seu passado ao seu presente. Ele diz que isso não se encaixa. Ele diz assim, ele mesmo que fala, ninguém que pega um novo e recorta o seu passado e tenta encaixar, ele diz assim, não dá, porque você vai rasgar o novo e você vai estragar o que Deus tem preparado para a sua vida. Ele está falando de renúncia, ele está falando de sacrifício, ele está falando, meu amado, de abandono de passado, porque o passado ele ainda tenta te assolar, o seu passado ele tenta te assombrar. Não é porque você venceu ele no passado que ele não tenta te assombrar no teu presente. Falaram isso quando falaram de vencer o passado. Davi olhou para o gigante Golias e disse assim, eu vou te matar hoje. Matou o gigante Golias, mas lá na frente a descendência do filisteu quase mata Davi, ou seja, o seu passado iria matar Davi, só não matou por conta que Abisai defendeu ele. Aquilo que ele matou no passado ia matar o seu presente, porque tudo que você não mata, te mata. O que você não destrói, te destrói. O que você não vence, te vence. Você não pode adaptar o seu passado ao seu presente. Você não pode adaptar aquilo que era do mal dentro daquilo que é bom. Você não pode trazer as trevas para a maravilhosa luz. Você tem que decidir que Deus ele tem um propósito perfeito. Se encaixe e se conecte com aquilo que Ele vai fazer como promessa para a sua vida. Diga para alguém, não estrague a provisão. Não estrague a bênção. Diga para você, não estrague a bênção. Eu vou encerrar aqui com o que ele termina. Se diz assim, mas ninguém que tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque o antigo é melhor. Olha que Deus fala de tradição, Ele fala de transição e Ele fala de princípios. Tudo dentro do escopo desse texto, tudo dentro dessa palavra. Ele é um Deus que Ele é o mesmo. Ele está falando assim, eu sou o mesmo, mas eu ainda sou o Deus que me movo, mas me movo numa direção. Eu não altero valores, não altero princípio. Diz assim, que ninguém que tendo bebido o velho. O que ele fala de velho? Ele fala daquilo que já está estabelecido.
Nós não podemos, meu amado, mudar os marcos daquilo que já está estabelecido. Ele diz, você tendo bebido o velho. Você sabe que vem as coisas novas, mas você não pode se perder na transição. E quantos homens e mulheres de Deus têm se perdido na transição, têm tentado acompanhar, olhe para cá, a pós-modernidade, têm tentado fazer o que o mundo faz, têm tentado compreender e agir da mesma forma. Isso não é a visão de Deus para a sua vida. Você tem que se mover, mas tem que se mover com princípios. Você tem que se mover, mas você tem que se mover com os valores. As estacas já estão firmadas. Ninguém que tendo bebido o velho, prefere o novo, porque diz, o velho, ele é excelente. O melhor é que já está fincado, o melhor é que já está estabelecido. Eu nem vou falar, meu amado, agora, porque nós não temos mais tempo, nem vou falar dos modos operantes do agora, nem vou falar dos valores do agora, da mentalidade do agora, porque, meu amado, nós temos que ter a essência. Quando nós não temos a compreensão com relação a isso, começamos, meu amado, a discorrer de coisas que eram para nós praticarmos, e aquilo que era para abandonar, nós não abandonamos. E há uma confusão de mentalidade, há uma confusão de tempo. Nós não sabemos qual é o tempo, e não sabemos a estação, não sabemos os valores. E há muita percepção errada. Aí tem gente que diz assim, eu não jejuo mais. Outros dizem assim, eu oro, mas eu oro pouco. Outros dizem assim, não é preciso mais dizimar. Não é preciso mais estar na igreja. Aí, na verdade, muita gente está compreendendo as ações do agora, porque é a ação do inimigo. Eu não congrego, mas eu ainda sou crente. Eu não vou mais à igreja. Eu oro em casa mesmo. Há uma razão por nós sermos igreja, diga amém. Porque quando nós estamos com a igreja, tem alguém que está mais forte do que você. Aí alguém está sofrendo, alguém está angustiado, alguém está precisando de você. Aí a Nessi, que está congregando, vê alguém que está doente e diz assim, o que você tem? Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de ministrar sobre a sua vida. Essa é a razão de ser igreja. Mas quando eu digo assim, eu não vou mais à igreja, eu estou sendo ignorante, eu estou fazendo o meu próprio reino, porque eu não congrego, eu não contribuo, eu não faço nada pelo reino e eu não socorro pessoas. Você acha que esse é o vinho novo que Deus quer para nós? Ou temos que manter a essência? A própria palavra de Deus diz, não deixavas de congregar como é costume de alguns, muito pelo contrário, faça-o muito mais quando vede que o tempo se aproxima, e eu acredito que o tempo está se aproximando, igreja. Nós não podemos beber do vinho novo, o vinho novo são essas coisas. Eu não congrego. Eu não jejuo, eu não oro, e o Senhor disse assim, não, vai chegar o dia que eles vão praticar, e para nós é esses dias. Aí você vê um monte de gente aí, sendo discipulado pelo YouTube, de gente sem caráter, de gente sem compromisso com valores, de gente que não tem nem família, de pessoas que estão no segundo, terceiro casamento. Eu pergunto, é esse vinho novo que a igreja quer beber? Ou nós temos que permanecer no vinho antigo? Vinho antigo é você se casar, e o seu casamento é para ser até que a morte o separe. Nós não podemos alterar o tempo, a linha do tempo. Deus permanece o mesmo. O vinho novo, ele tem que vir. Tem, mas é uma essência. Mas as estacas estão estabelecidas. Nós não podemos alterar os valores daquilo que já está, meu amado, perpetuado como os valores para nós seguirmos como visão. O Senhor, meu amado, Ele fala de um tempo, Ele fala de um propósito e Ele fala de uma direção. O Deus que é o mesmo é um Deus que se move. Olhe para cá. Quando Deus fala que Ele se move, Ele alcançou você. Mas o Deus que te alcançou, Ele quer alcançar a próxima geração. Diga comigo assim, a Deus que me alcançou. Diga mais forte, o Deus que me alcançou é o Deus que quer alcançar os meus filhos, porque é um Deus que se move. Então o cristianismo que você serve tem que fazer sentido para o seu filho. Porque se nós não tivermos essa dimensão, vai acontecer o que aconteceu com as igrejas da Europa,
que em algum momento dado das suas vidas, a igreja dos pais não fizeram mais sentido para os filhos. E por conta disso, a igreja da Europa está acabando. Mas Deus tem uma promessa e tem um propósito para você, que você vai servir o Cristo de todo o coração. O reino de Deus faz sentido para você e vai fazer sentido para os seus filhos. O que eu ouvi agora há pouco do pastor Raimundo, que ele falou da Rebeca. A Rebeca disse: eu vou ser líder de crianças. Isso é transição de tempo, mas é transição de propósito, meu amado. Sabe por que ela vai querer fazer, Karine? Porque você está fazendo. A hora que você parar de fazer, eles não vão fazer também, porque a igreja de agora tem que fazer sentido para os nossos filhos. E só vai fazer sentido para os nossos filhos se os pais se posicionarem como valores que Deus tem preparado. O Kaique Walter me procurou e disse assim: pastor, quando é que eu posso ser diácono? Eu digo: pode ser agora. Porque a igreja dos nossos dias tem que fazer sentido para os nossos filhos. E os nossos filhos têm que ver que as estacas estão firmadas, que não podemos remover os marcos, porque eles vão seguir na mesma direção. Porque o vinho do passado é melhor. Permaneça com a essência, permaneça com o propósito. Deus tem promessa para a sua vida e vai alcançar a próxima geração. Fique de pé onde você está. Não remova os marcos antigos. Não remova os princípios estabelecidos. É difícil. Sigam. É complicado, se mantenha. Nunca abandone aquilo que Deus tem como propósito para a sua vida. Aquilo que é construção de verdade. Deixa estar estabelecido, Cristo. A igreja que você serve. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja,